Oi, gente! Hoje eu converso com Ana Fava. Ela é professora da Universidade Federal do ABC, especialista em consumo e economia das famílias. O papo, dupla jornada. Ana, bem-vinda à nossa entrevista. Obrigada, Flávia. Bom, o que é dupla jornada? É uma atribuição que se consolidou ao longo da história e que tem atrapalhado muito a inserção das mulheres e a ascensão das mulheres no mercado de trabalho? A questão é a mulher casada, né? A mulher casada ou a mulher que tem filhos, né? Que ela vai carregar essa responsabilidade pelos serviços domésticos. Então, assim, em média, essas mulheres vão trabalhar por semana 10, 15 horas a mais que os seus cônjuges. A mais que os companheiros ou... Em afazeres domésticos, né? Em afazeres domésticos que inclui o cuidado com a casa, né? O cuidado com as crianças. Os homens ofertam poucas horas. Tem a questão também dos filhos e das filhas, né? Os filhos têm um comportamento muito parecido com o dos pais, ou quando eles são de renda mais alta, abaixo, né, ofertam menos horas de trabalho que os pais, e as filhas elas ofertam um pouco mais de horas de trabalho que os pais. Então... Quer dizer, isso mesmo em famílias em que as mães, as mulheres, as mães trabalham, você percebe essa diferença entre meninas e meninos? Quer dizer, é algo que foi absolutamente naturalizado na sociedade, né? Inclusive com os investimentos, né? Se você olhar assim, por exemplo, para ter serviços contratados serviços domésticos contratados ou para ter eletrodomésticos que ajudariam, que facilitariam, liberam o trabalho da mulher para trabalhar fora de casa, né? Que poupam tempo. Se você olhar assim, para quando eles são pequenos, que demandam muito tempo, não tem diferença se é filho ou se é filha. Você vai contratar babá. Tá. Certo? Quem ou pode, você vai ter né? Isso. Claro que nós estamos falando de uma classe de renda mais alta, até que pode ter eletrodomésticos, né? Tá. Porque, inclusive, máquina de lavar roupa é um bem que já é antigo e ainda não tem muita penetração nos lares mais pobres do Brasil. Não está universalizado, né, no Brasil. Bom, a gente mal tem universalização do acesso à água, que dirá a máquina de lavar. Só que quando eles passam de uma certa idade... A demanda por serviços domésticos já fica diferenciada. Se é menino, existe uma demanda maior do que se é menina. Já tem uma diferença no impacto. Nossa, isso é realmente impressionante. Quer dizer, você já faz a menina começar a assumir os afazeres domésticos e não os meninos. Então, aí reduz essa demanda por trabalho doméstico, digamos, terceirizado e também por equipar o lar. Uau! E por que você acha que isso se reproduz mesmo entre mulheres mais escolarizadas, né, e inseridas no mercado de trabalho? É uma questão mesmo dessas normas sociais, esse papel de gênero que a mulher carrega, né? Então, as mulheres acabam sendo criadas para exercer essa função, para arcar com essa dupla jornada. Mesmo que você, hoje, eu acho que é inconcebível você pensar que existe uma família que tem condições e que não vai investir na filha para ela ter uma carreira e uma profissão, que seja uma boa carreira e uma boa profissão. Mas ela vai ser preparada para essa dupla jornada. Também, né? Ela também vai ser preparada para essa dupla jornada. Ninguém abre mão da educação, coisa que acontecia no passado, né? Quer dizer, as mulheres, as famílias valorizam a educação das filhas, mas não as livram das atribuições domésticas. Isso, e elas acabam repondo, então. É aquela ajuda que a mãe pode contar para repor, né? Agora, em que medida esse excesso de jornada doméstica ou de cuidados com pessoas, eles afetam o desempenho, a trajetória feminina no mercado de trabalho? Então, tem uma compensação que as mulheres acabam escolhendo profissões onde elas trabalham menos horas do que os homens. Né? Então, acaba que no final da conta, quando você soma os trabalhos totais, essa diferença não é tão grande. Porque elas vão pegar profissões que vão trabalhar 30, 35 horas por semana para compensar essa dupla jornada. Então, acaba que as mulheres vão ficar também restritas a essas profissões. Né? Agora, isso significa, uma dimensão é restrita a determinadas profissões. Outra são menos oportunidades, por exemplo, de promoção, de assumir cargos de mais responsabilidade. Isso impede também a ascensão, né? O que a gente ouve muito falar hoje, que a questão é da
pena por ser mãe, né? Assim, talvez casada não seja tão ruim. Né? Casada sem filhos. Casada sem filhos não seja tão ruim. O problema são os filhos, né? Porque aí é uma questão totalmente diferente de uma configuração de afazeres domésticos que acaba realmente demandando. E não é só porque eu tenho esses serviços, né? Mesmo você conseguindo se equipar, né, contratando serviços, né, de creche, de serviços domésticos. Hoje tem uma gama muito grande de serviços, você pode contratar uma empresa que vem e faz faxina, que limpa. Mas quando a criança fica doente, geralmente a responsabilidade é da mãe de faltar no emprego. Agora, mais impeditivo ainda para o que a gente chama de mãe solo, as mulheres com filhos e sem cônjuge, né? Porque aí ficam efetivamente sobrecarregadas e não tem, na maioria dos casos, com quem contar, né? Então, há um impeditivo aí também nessa inserção profissional dessas mulheres chefes de família? Sim. E aí também quando você casa isso com a questão também da renda, né, que fica muito mais difícil, né? Porque a gente vê assim, nas famílias mais pobres, esse tipo de configuração familiar de mãe solo é mais presente, né? Ana, você vê muita rigidez nessa tendência ou tem algum sinal de mudança? Não, Te pergunto assim sobre famílias mais jovens, né, com homens mais jovens, com homens mais escolarizados. Tem alguma tendência de transformação? Não, eu tenho muita esperança nessa nova geração que é... que é essa nova geração? A partir de que idade? que estão sendo pais agora e essa que ainda estão... Que está chegando. Estão ainda um pouquinho antes dessa idade de casar, de ter filhos, né, que estão ainda no processo de formação, que eu tenho contato. Eu acredito muito desses jovens, assim, que pelo menos nas classes de renda mais alta, maior escolaridade, eles estão assumindo, né? Deixa de ser aquela coisa, eu ajudo em casa, para ser eu realmente assumo, uhum. né? E acho que isso vem também da questão também da própria inserção da mulher no mercado de trabalho, porque quando ela consegue também, não dá para falar uma coisa sem falar outra, né? Claro. Quando ela consegue ter acesso a um emprego que é rentável, que o rendimento é parecido com o marido, né? E isso contribui para a família como um todo. A participação do marido também dentro de casa também vai ser maior. Claro, se tem relevância econômico-financeira, acaba ganhando um pouco mais de igualdade de direitos ou na divisão de tarefas. Então, né? eu acredito muito nesses novos pais, nessa proximidade. Eu acho que essa questão também da redução do número de filhos, né? E o que a gente tem dito assim, em economia, esse trade-off entre qualidade e quantidade de filhos, faz com que os pais também investam mais nos filhos. Mas a gente tem alguns estudos que mostram que, por exemplo, o pai, ele vai dedicar mais tempo ao cuidado dos filhos quando é menino. Não é que ele não dedica para a menina, mas ele tem um diferencial aí também. E você já falou que o menino imita o pai, né? Se o pai não ajuda em casa, o menino também não. Olha eu falando ajuda em casa, né? Se o pai não divide tarefas, o menino também não. Deixa eu te perguntar uma coisa sobre gravidez precoce. A gravidez na adolescência tira muito das meninas de casa, né? E talvez antecipe essa jornada aí de cuidados com a casa e com pessoas. Que consequências isso vai ter no mercado de trabalho? Os 5 primeiros anos das crianças são muito intensivos no cuidado da mãe, né? Depois já é mais fácil, né? Mas o primeiro ano, o segundo ano, são muito mais intensivos, né? Então, compromete a aquisição de capital humano, que a gente diria que teria um retorno em termos de salário. Então, ela já começou numa situação, né, menos favorável. Em que medida esse processo de envelhecimento da população, do aumento do número de idosos, afeta esse pacto familiar, esse arranjo aí da divisão de tarefas? A responsabilidade primordial com os cuidados acaba sendo das mulheres, né? E elas acabam sendo cobradas por isso, né? Quem é que vai cuidar, né? Então, isso põe como eu diria assim, um custo mais alto para as mulheres, né? Principalmente se você pensar aí em aumento do número de anos para aposentadoria, né? Então isso fica dificultado mesmo, né? Quem é que vai cuidar desses idosos, né? Como é que
vai ser feito. Por outro lado, a gente está vendo as pessoas vivendo com mais qualidade de vida também. Então, hoje, até os 70 anos, as pessoas conseguem aproveitar bem a vida, dependendo, claro, né? Claro. Das condições socioeconômicas, né? Mas isso acaba pondo um custo, sim. Geralmente, os homens contribuem mais com recursos financeiros para os cuidados dos pais, né? E as mulheres com o tempo, né? Mas a gente tem aí casas de idosos, muitos serviços para idosos sendo ofertados também, que acaba sendo ofertado também por mulheres, né? Ana Fava, muito obrigada por participar da nossa entrevista. Eu que agradeço. E aí, gostou dessa conversa? Quer assistir ao restante da temporada? Vai lá no Futura Play. Espero vocês no próximo programa.